Bom, e a reforma trabalhista é assunto também no 8 em ponto de hoje, que já está no ar. Como a gente viu na reportagem, o Senado aprovou a reforma, né, que agora segue para a sanção presidencial. Vamos aprofundar então um pouquinho essas mudanças na lei trabalhista. É o assunto que a gente vai discutir agora com o Alex Guedes, que é advogado trabalhista, nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Doutor Alex, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Tudo Seja bem-vindo. Muito obrigado. São 100 pontos de mudanças na reforma trabalhista de uma lei que existe desde 1943 e que, ao contrário do que muita gente pensa, é uma lei atualizada, não é? Bom dia. Bom dia, sim. Sem dúvida. A CLT é de 43, mas ela constantemente tem atualizações, né? Anualmente nós podemos acompanhar mudanças na legislação trabalhista. E agora, de uma vez por outra, nós vamos ter a maior mudança que esse país já viu na legislação trabalhista. De fato, são muitos institutos trabalhistas que vão ser enfrentados agora. Vamos falar um pouquinho sobre algumas dessas mudanças, doutor. Primeiro, a reforma regulamentou o trabalho intermitente. O que é esse trabalho intermitente? O trabalho intermitente, o empregador vai formalizar a carteira de trabalho do seu empregado e, à medida que ele necessitar do trabalho, ele vai solicitar que o empregado trabalhe por um determinado período. 3 dias antes, o empregador ele vai notificar o trabalhador dizendo o seguinte: olha, eu preciso que tu trabalhe para mim sexta, sábado e domingo, por exemplo. 3 dias antes o empregador notifica o trabalhador e o trabalhador vai ter que se apresentar nesses dias. E ele vai receber pelos dias trabalhados. Se o empregado não for, isso é inédito, o empregado nunca paga multa ao trabalhador. O empregado deixa de receber. O empregado que não vai ao trabalho deixa de receber o seu dia trabalhado e perde também a remuneração do repouso semanal. Hoje não. Hoje, o trabalhador que falta o trabalho vai pagar uma multa de 50% daquilo que ele iria ganhar no trabalho intermitente. Inclusive, se a remuneração pode ser menor que o salário mínimo? Sem dúvida, sem dúvida. Ele vai receber pelo tempo trabalhado. Então, se ele passar lá um mês sem trabalhar, ele não vai receber, né? Essa é a lógica. A lógica do trabalho intermitente é ter um vínculo formal e receber pelo tempo trabalhado. Férias e jornada de trabalho também vão mudar, não é? Vão mudar. Evidentemente que o direito constitucional permanece, né? O empregado segue com direito às férias. Só que a regra geral de férias, para quem não tem falta ao serviço, é de 30 dias se tu é um trabalhador normal. Hoje permanece os 30 dias, só que ela pode ser fracionada em até 3 períodos, um pelo menos de 15 dias e outros 2 períodos ela pode ser fracionada. E a jornada? A jornada de trabalho ela também tem modificação. Hoje o trabalhador ele pode fazer até 2 horas extras com acordo entre empregador e empregado. Esse número pode aumentar até uma jornada de 12 horas. E o banco de horas que antes necessitava de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, o sindicato precisava discutir com o empregador o banco de horas, hoje não. Hoje o próprio trabalhador e o empregador vão poder discutir o banco de horas. Agora, outra mudança importante, talvez uma das mais polêmicas, é essa questão da prevalência do acordado sobre o legislado. O que é isso, doutor? Quer-se dar poder ao trabalhador para que ele negocie diretamente com o seu empregador. A grande discussão disso é porque me parece que as armas são diferentes. O empregador, quem contrata, eu costumo dizer muito isso, quem contrata também pode descontratar, né? Quem contrata dispensa, diferentemente do empregado, né? O empregado aparentemente não tem essa arma. Então tu está negociando, o trabalhador está negociando com quem tem o poder de dispensá-lo, né? São poucos segmentos numa relação de trabalho que não pode ser dispensado. O sindicalizado, a mulher grávida, o cipeiro, quem sofreu um acidente de trabalho e está na estabilidade. Do contrário, a qualquer momento o empregado pode ser dispensado. É aí que entram os sindicatos para tornar essa relação, essa negociação um pouco mais equilibrada. Mas aí vem o fim do imposto sindical, essa questão da negociação individual. Tudo isso joga contra a instituição do sindicato como forma de defender o trabalhador numa negociação coletiva de trabalho? Rodrigo, eu vou te responder isso te fazendo uma pergunta, a ti e ao nosso telespectador. Quem sabe ao final de um contrato de trabalho, quem sabe a precisão, os seus direitos trabalhistas? Uma rescisão de contrato de trabalho. Quem de nós tem condição de pegar uma rescisão de contrato de trabalho, vamos falar de um trabalhador médio, olhar a rescisão e dizer assim, correto,
estou recebendo meu 13º proporcional correto, as minhas férias corretas, meu FGTS está correto, minha multa de 40% do FGTS está correta. Quem de nós tem isso? Aparentemente temos bastante dificuldade disso. Quem fazia isso era o sindicato. Hoje as rescisões de contratos de trabalho, elas não serão mais homologadas no sindicato. Antes de um ano de contrato de trabalho, o empregador fazia isso direto com o trabalhador. A partir de agora, seguirá um método que até então é inovador para nós. Por mais que o contrato seja de 2, 3, 5, 10 anos, não vai mais passar sob o aval do sindicato, o sindicato não vai mais conferir, não vai ter mais um organismo, vamos chamar de isento aí, ou ainda que não seja isento, que seja do lado do trabalhador, mas um organismo que possa alertar eventuais erros. Me parece que a gente precisa analisar o futuro para saber se isso é benéfico ou maléfico para a sociedade. A CLT, para a gente fechar, doutor, a CLT dizia que o acordado prevalece sobre o legislado desde que o trabalhador seja beneficiado. Não é? Se ele ganhar mais do que a lei permite, vale o acordado. Hoje isso também mudou, né? Vale o acordo em qualquer ocasião, não necessariamente que represente ganho para o trabalhador. Evidentemente que o acordo não pode vir contra a lei e nem contra a Constituição da República, né? Agora, se houver perda, me parece que a regra agora é no sentido que precisa ser interpretado do ponto de vista geral e isso não vai poder ser mais enfrentado sobre o antigo princípio, ou melhor, o vigente no dia de hoje, da interpretação da norma mais benéfica. Tá certo. São muitos assuntos, a polêmica não termina aqui. A gente vai continuar acompanhando. Doutor, muito obrigado, doutor Alex Guerent, advogado trabalhista. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui no 8 em Ponto. Eu que agradeço. Obrigado.